Oats apresenta Bom Vivan Ano 18. Oferecimento Continente Shopping. Viver aqui é tudo. Imperatriz Gourmet. Kia Power Imports. O poder de surpreender. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TVBV, para todo o estado de Santa Catarina em alta definição, aí, na sua televisão. Ele é formado em gastronomia no estado de São Paulo. Atuando em Florianópolis há mais de 30 anos, este grande chefe passou por ótimos hotéis paulistas e catarinenses, incluindo uma longa experiência no renomado Costão do Santinho, onde atuou por 15 anos, e também no Hotel Il Campanário, em Jurerê Internacional. Eleito 3 vezes como chefe do ano pela revista Veja Santa Catarina, ele é defensor da cozinha clássica e autor do livro Entre Sabores, lançado em 2013. O nosso entrevistado de hoje é o chefe de cozinha, Elton Costa. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, tudo bem. Que currículo, hein, Elton? Pois é, muito tempo de trabalho, né? Muito tempo de estrada, a gente acaba ganhando algumas coisas aí. Elton, ser chefe de cozinha é uma profissão que carrega uma grande responsabilidade, de certa forma uma boa pitada de glamour, mas ela ainda não é disseminada no nosso país, não é uma tradição as pessoas quererem, quando criança, quando jovens, serem chefe de cozinha. Ainda temos ainda, de uma maneira tímida, escolas que levam essa tradição, ao contrário de lugares como França, Itália. Você, de certa forma, sente que quebrou um paradigma na sua família, no seu meio? Como é que foi essa relação da sua paixão pela gastronomia para levar isso como profissão? Ah, sem dúvida nenhuma, Léo. Você tocou num assunto bastante interessante. Você sabe que quando eu comecei com a gastronomia era sinônimo basicamente de que a pessoa não tinha o que ser na vida e ia trabalhar numa cozinha. Então, até para arrumar uma namoradinha você tinha que mentir o que fazia, não dava para falar que trabalhava em cozinha. Tanto que minha mãe, tadinha, depois de muitos anos ainda ela falava, consegui formar todos os meus filhos, menos ele, que foi ser chefe de cozinha. E aos poucos as coisas foram mudando, né? As pessoas começaram, isso vai de encontro ao crescimento cultural mesmo do povo, né? As pessoas foram crescendo culturalmente, foram viajando mais, foram absorvendo culturas de outros países e percebendo realmente o valor que a profissão de cozinheiro, né? Chefe é um título de cargo de cozinha, a nossa profissão é de cozinheiro, e foram percebendo que era um caminho bacana a se seguir. Então, ainda é tímido em relação a outros países, nós tem, por exemplo, na França tem famílias que têm uma linhagem de chefes de 400 anos, de 300 anos, que passa de pai para filho, essa história toda. O Brasil ainda está tímido, mas muito melhor do que alguns anos atrás. Para chegar nesse currículo que eu coloquei hoje no início do programa, você começou a estudar aonde? Você é natural de São Paulo? Eu sou natural de São Paulo. São Paulo, capital? São Paulo, capital. Eu comecei a estudar na beira da saia da minha mãe fazendo comida e eu me interessado naquela história toda. E você lembra algum tipo de olhar diferente dela? Ah, muitas vezes, porque ela achava estranho, todos os primos, a família, a garotada toda querendo brincar e eu do lado dela querendo ver ela cozinhar. E ela tinha uma profissão muito bacana que agora retornou com muito glamour, que era boleira, fazia bolos para as festas. Então a minha casa sempre foi muito perfumada, ela cozinhava muito bem, né? E tudo acontecia em torno da mesa, e aqueles bolos maravilhosos, que ela trabalhava exclusivamente com bolos, né? Então eu já cresci nesse ambiente. E eu era meio diferenciado dos outros meninos que eu gostava de ficar lá vendo o que estava acontecendo na cozinha. É muito bacana, tenho boas lembranças da infância. Desse movimento com a família, com a mãe dentro de casa, como é que nasceu a parte didática, de estudo mesmo? Então, aí Águas de São Pedro foi praticamente um piloto de escola de gastronomia no Brasil, né? Posso até dizer que na América do Sul. Eles montaram um curso na década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, onde formavam profissionais de cozinha. Então você ia para lá e tinha aulas, era um curso técnico, né? Você tinha aulas práticas e aula teórica. E você obrigatoriamente tinha que morar lá. Então era praticamente um regime de internato.
E era bem... Você tinha quantos anos, mais ou menos? Então, eu tinha ali por 15, 16 anos e deixei a minha família meio pirada, porque todo mundo foge do colégio interno, né? E eu pedi para ir para o colégio, praticamente para um colégio interno, porque lá se respirava gastronomia 24 horas por dia. Uma semana você tinha aula prática de manhã e aula teórica à tarde e depois invertia. Na outra semana você tinha aula teórica de manhã e prática à tarde. Então, só parava para dormir mesmo, era uma coisa muito bacana. Esse período durou quanto tempo? Esse período durou 1 ano. Como é que nasceu a sua relação com Florianópolis? Nós ainda não temos ótimos restaurantes na cidade, a nossa gastronomia evoluiu muito, mas a gente não é um lugar de uma história muito da alta gastronomia. E você desenhou esse seu nome em Florianópolis de uma maneira muito forte, muito bacana, e muito bem aceito. Como é que nasceu a sua relação com a cidade? Então, eu fiz o caminho inverso, né? Todo mundo se forma, faz estágio e vai para São Paulo. Eu me formei, fiz estágio, trabalhei um pouco e saí de São Paulo. Eu trabalhava no Novo Hotel Morumbi e tinha um empresário da cidade aqui que tinha os negócios em São Paulo e ia muito em São Paulo. E à noite ele ia jantar no restaurante, e restaurante de hotel à noite, o movimento não é... Ele sempre gostava de conversar muito comigo. E aí, num desses bate-papos, ele me contou que ele estava montando um hotel aqui em Florianópolis. E aí ele me fez uma proposta, ele falou o seguinte: sei que em São Paulo, final de dezembro, janeiro e fevereiro, é baixa estação. E eu precisava de uma pessoa que desse um apoio lá na inauguração do hotel, Réveillon. E aí na negociação lá, eu sei que foi o seguinte: eu, garotão, lá com 20 anos, 22 anos, a negociação foi: eu vim passar uma semana, fazer o ceia de Natal, fazer o Réveillon, depois ficar 15 dias hospedado num hotel bacana e com o bolso cheio de dólar, porque naquela época é o emprego dos sonhos. Era tudo em dólar. Pô, era ilha da fantasia pra mim, como jovem, né? E dessa onda aí não fui embora mais. Voltei para São Paulo, pedi as contas. Isso foi na década... No começo dos anos 90. Que Florianópolis existia naquela época? Tinha uma Florianópolis que era a capital da Argentina, né? O norte da ilha era argentino, era uma Florianópolis pulsante, um movimento... Os jovens daquela época tinham um outro astral, era uma pegada da ilha muito natural, uma coisa bem diferente mesmo, assim. Comercialmente, então, nem se fala, porque o turismo era muito forte mesmo, as pessoas estavam descobrindo a ilha, né? E então eu vejo uma diferença gritante. Poxa, onde eu moro hoje, eu dizia que para os meus amigos, né? Meus amigos vinham para cá, eu levava na praia do Santinhos, falava: pô, mas eu nunca moraria num fim de mundo desse aqui. Hoje todo mundo sonha em morar num paraíso daquele, né? Então era uma mão única, uma pista de mão dupla que ia lá para o norte da ilha. Era uma outra realidade. Era uma outra realidade. Luzinha amarela, Rua de Lajota. Essa evolução da cidade te agrada? Muito, muito. Eu acho que a nossa grande preocupação é ter um desenvolvimento organizado, né? Não crescer desordenadamente. Mas o crescimento, eu acho que é extremamente saudável, né? Você alavanca todos os segmentos da sociedade com um desenvolvimento bem programado e bem sustentável. Eu sou a favor. Hoje no nosso Bom Vivan temos o prazerzaço de conversar com o chefe Elton, eleito 3 vezes como o melhor chefe de Santa Catarina pela revista Veja, autor de uma grande obra chamada Entre Sabores, que a gente daqui a pouco vai falar mais sobre esse livro. O nosso Bom Vivan tem o oferecimento da Oats, essa empresa genuinamente catarinense que abrange grandes empresas. Realmente acreditamos que, sendo o seu próprio chefe e correndo atrás do seu sonho, é que você encontra o seu caminho, se difere dos concorrentes e, como consequência, cresce. Após uma imersão no business do nosso novo parceiro, avaliamos todos os processos e juntos criamos um planejamento detalhado para apontar qual o trajeto mais adequado para percorrermos, com maior potencial de crescimento. Uma certeza a gente tem: unindo nossas forças, podemos ir ainda mais longe. Você está assistindo Bom Vivan Ano 18. Oferecimento: Imperatriz Gourmet,
Unilux, transformando espaços em ambientes. Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Jurerê Internacional. Claro, você merece o novo. Conectividade em casa é matemática. Consagrar. Piscinar. Pão caseirar. Meditar. Papear. Rock'n'rollear. Maratonar. Acelerar. Conectividade é ter em casa a melhor banda larga do Brasil. Com fibra e Wi-Fi na casa toda. Vem clarear, você merece o novo. Você está assistindo o nosso Bom Vivan, que também tem um oferecimento da Harmonize, essa loja maravilhosa que fica na Avenida Mauro Ramos, bem no finalzinho da Mauro Ramos, quase na beira-mar, que tem produtos maravilhosos. Inclusive, todo o nosso cenário é composto pela Harmonize, que tem um extremo bom gosto da minha querida Jovieira. Nosso programa também tem um oferecimento da Unilux. Aqui em Santa Catarina são produzidas as principais persianas do Brasil com o carimbo e assinatura da Unilux. Muito bem, estávamos assistindo agora o comercial da Unilux. Você falou, a Unilux é do Ivan. O Ivan é um grande empresário, um cara gente finíssima e que gosta muito da alta gastronomia, né? Sim, o Ivan é um parceiraço, um amigão mesmo. A gente já tem até um grupo ali, né, da Confraria do Vinho e tal. Dentro da sua área de atuação, o Costão do Santinho foi sua grande escola, né? Ah, sem dúvida. Como é que foi a relação? Porque o Dr. Fernando e a Dona Yolanda são duas pessoas que sempre incentivam muito o trabalho, aquela energia que é desenvolvida através do Costão do Santinho é algo muito especial. A Dona Yolanda não está mais hoje presente com a gente aqui, mas eu sempre olhava o olhar dela brilhando pelo empreendimento e o seu Fernando de uma maneira também muito carinhosa com todo mundo, tanto com os colaboradores, quanto os hóspedes, quanto os investidores. Aquele universo sempre foi muito bem comandado com eles. E você tem grandes relatos com eles, né? Ah, tem inúmeros. Assim, a admiração é absurda, né? Até hoje o Dr. Fernando frequenta o meu restaurante. Onde eu vou, ele está sempre lá me prestigiando. A Dona Yolanda mesmo, ela tinha cuidado com os mínimos detalhes. Ela tratava realmente o hotel como se fosse a sala de visitas da casa dela. E eles tinham uma preocupação enorme. Bom, é uma coisa incrível. Se eu te contar, parece que é mentira, mas eu nunca vi o Dr. Fernando não chamar um funcionário que não fosse pelo nome. E a Dona Yolanda não chamava, seja do auxiliar de serviços gerais ao diretor. Era uma coisa absurda a capacidade que eles tinham de saber o nome de cada um, por onde eles estavam passando e chamar a pessoa pelo nome. A Dona Yolanda não está mais conosco, o Dr. Fernando ainda está em plena atividade. É um profissional extremamente diferenciado. Inclusive, trabalhando muito na formação. Essa formação que foi talvez a tua grande herança, porque o Dr. Fernando ele sempre te auxiliou na composição do mercado internacional, te ajudando, te auxiliando nessa experiência lá fora, como Espanha, Itália, França e Portugal. Portugal, principalmente. Como é que foi essa sua relação internacional? Então, num determinado momento, o hotel começou a crescer e o Dr. Fernando começou a achar que havia necessidade de a gente estar atualizado com o que tinha de melhor em outros países. E aí que ele teve a brilhante ideia de que no verão europeu eu fizesse estágios e fizesse estágios tanto em cozinha quanto em escolas na Europa. Ou seja, aquilo que aconteceu com 20 anos que veio para Floripa ganhar em dólar e curtir o verão de Floripa, você começou a curtir o verão europeu. Curti mais ou menos, né? Porque quem trabalha em cozinha é pouco tempo para curtir, né? Mas tem sempre um dia de folga que dá para o cara passear, conhecer a cultura local. Como passava sempre pelo menos de 2 a 3 meses, às vezes até 6 meses fora do Brasil, a gente acabava conhecendo da cultura, né? E era realmente isso que ele queria, né? Que não só conhecesse os pratos, mas trouxesse também um pouco da cultura de cada região que a gente passava.
Então eu tive ali meus anos de bom vivan. O que você tem de lembrança, assim, de algum tipo de curiosidade que você passou nesses destinos e que você deve ter se divertido depois que passou por aquilo? Um tempero específico? Assim, ó, eu vou te contar. Eu vou te contar uma experiência que me marcou muito e me marca até hoje. Eu relato isso para esses jovens que estão começando e os meninos que trabalham comigo. No primeiro dia de estágio, cozinha francesa, restaurante 3 estrelas Michelin. Cheguei lá tímido pra caramba, 1 ano de francês na escola aqui na Apóstrofe. Ou seja, cheguei lá, não falava nada de francês, o cara falando rápido pra caramba, cheio de gíria lá no interior da França. Fui limpar salsinha, cara. Galho de salsinha. Tirar folhinha por folhinha. Nós temos um hábito aqui, isso foi uma lição de vida, tá? Nós temos um hábito aqui, tira 5, 6 folhinhas, 10 folhinhas, 20 folhinhas, joga o galho fora. Cara, foi um galinho de salsinha assim, eu acho que tinha umas 3 ou 4 folhinhas. Eu joguei no lixo. O chefe da cozinha, depois ele virou meu amigo e é uma história muito bacana essa para te contar, como ele virou meu amigo. Ele veio praticamente pulando por cima dos balcões da bancada, do fogão e tudo. Faltou te pegar. Ele deve ter xingado até minha avó, porque aquele francês que ele falou ali eu não dominava realmente. E tirou de lá e dizia que aquilo era caro, que era comida, quando já se viu jogar fora, o cara em um restaurante altíssimo padrão, uma folha de salsinha. Então a valorização do ingrediente e o respeito, até para quem tem menos poder aquisitivo de adquirir um alimento. Você vê que é uma coisa cultural de quem passou por guerra, porque teve fome, por país. Eles têm uma relação com o alimento bastante diferente. Vamos fazer o seguinte? Vamos falar um pouquinho sobre a Kia. A Kia Power Imports você encontra nas principais cidades de Santa Catarina e tem sempre um carro, ó, eu deixo até cair porque o carro da Kia é sempre muito bacana. Quero aproveitar e mandar um abração pro meu amigo do coração, Alexandre Finardi. Na hora de escolher seu próximo sedã, saia do lugar comum. Conheça o Kia Cerato 2022. O design do Cerato traz esportividade e sofisticação na medida certa. Junte a isso conforto, segurança e a tecnologia de um carro conectado, com itens de última geração. Ligando para a Fernanda. Pronto, é só acelerar e colocar mais emoção na sua vida. Venha conhecer o Cerato 2022. Muito bem, hoje no nosso Bom Vivan temos o prazer de conversar com o chefe Elton Costa e agora eu quero falar para você da Escola Canadense Maple Bear Continente, que está atendendo normalmente com as aulas presenciais e remotas. Tudo de acordo com o projeto de volta às aulas aprovado no Plancom. Todas as medidas de segurança estão sendo aplicadas na unidade Continente. Para garantir a segurança de alunos, professores e demais colaboradores, a Maple Bear Continente fez um investimento no valor de R$ 125 mil na compra do sistema de desinfecção hospitalar chamado Bakeland Basic, da fabricante Eroy Medical. O sistema efetua a desinfecção em todos os ambientes da escola em log 4. Termo técnico que indica a desinfecção de 99,9% dos micro-organismos de superfície e do ar. Para se ter uma ideia, essa mesma tecnologia de desinfecção está sendo realizada no Hospital Florianópolis, que é referência para o tratamento da Covid-19 aqui no estado de Santa Catarina. Além disso, a escola investiu mais de R$ 10 mil na compra de face shielder, tapetes, totens, óculos, máscaras, álcool em gel e cartazes sinalizadores. Para os pais que optarem pelas aulas online, a escola fez um forte investimento em câmeras, microfones e plataforma de comunicação remota. Para agosto deste ano, a expectativa é inaugurar a nova unidade da Maple Bear Continente. Um prédio novinho está sendo construído e vai contar com uma espaçosa estrutura com laboratórios, biblioteca, quadra de esportes e muito mais. Venha fazer parte de uma das melhores metodologias de ensino do mundo, numa escola bilíngue de verdade. A Maple Bear Continente atende desde a educação infantil até o 7º ano do ensino fundamental e o telefone está aí na sua tela. Nosso programa também tem um oferecimento da Claro, do Continente Shopping, que tem sempre grandes novidades para você de casa, para sua família, e também da Costelaria Ponta da Agulha, agora em Balneário Camboriú.
do Werner Coiffer, da minha amiga Mariana Cáfaro e do Imperatriz Gourmet. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. A Maratona Authentic Games já começou no Continente Shopping. Venha encontrar os personagens, participe dos jogos virtuais mais divertidos e tenha uma experiência incrível com realidade aumentada. Aqui no Continente Shopping. Você está assistindo Bom Vivan Ano 18. Oferecimento: Costelaria Ponta da Agulha, Werner Coiffer, Force, Clothes & Arts, Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, 1970, Beira-Mar Office, Florianópolis. Muito bem, hoje estamos conversando com o chefe Elton Costa, eleito 3 vezes como o melhor chefe de Santa Catarina pela revista Veja. Você me deixou curioso sobre a sua relação com o chefe na França. Como é que você acabou ganhando o francês? Que francês não é uma tarefa fácil de conquistar. Ah, pelo estômago, né? Não teve outra, não tinha outra forma. Depois daquela primeira tamancada, e assim, o estagiário, num restaurante 3 estrelas Michelin, ele é o auxiliar do office boy do cobrador. Você tá lá para ajudar a lavar chapa, passar pano no chão, para tirar talo da salsinha, essas coisas. E eu olhando aquilo ali, eu falei, pô, vim de tão longe, cara, eu tenho uma posição legal já no Brasil, eu vou ficar aqui, longe da minha família. Não que eu me negue a fazer isso, eu faço isso até hoje. Você vai no meu restaurante lá, eu faço isso até hoje. Mas eu vou fazer aqui para aprender alguma coisa, né? Quero mais. E aí o chefe estava jantando, eu perguntei para ele estava comendo uma carne, e eu perguntei para ele se ele conhecia picanha. O cara não conhecia picanha, o chefe francês. Aí ele, como todo chefe, interessado em outra cultura, começou a perguntar o que é picanha. Eu expliquei para ele que era um corte, tirado assim, assim e tal, que a gente costumava fazer na brasa, tomava com caipirinha, aquela história toda. E aos domingos o restaurante não abria. Ele perguntou, ele comprava as peças de carne inteira, que lá tem uns cortes diferentes, ele perguntou se eu conseguia tirar uma peça de picanha então e fazer para ele no domingo na casa dele. Eu falei, claro. Passei no Carrefour lá na França, comprei uma garrafa de cachaça ouro, não sei se eu posso falar a marca, mas cachaça brasileira, exportação, ouro. Limão, açúcar. Falei, pô, agora eu vou pegar esse chefe de jeito, cara. Fiz uma picanha, fui fatiando a picanha suculenta para ele, experimentando a caipirinha, ele tomando. Fiquei o melhor amigo do chefe. No outro dia, eu estava do lado dele, todos os estagiários, porque tinha estagiários do mundo todo, queriam saber o que o... Qual foi o encantamento que foi criado? O encantador de serpentes, o que eu tinha feito. E conquistei ele. Durante a semana, ele já me colocou do lado dele, trabalhando todos os dias. E já com o subchefe dele, de manhã, indo fazer as compras no mercado, que essa é a parte mais nobre da cozinha, né? A parte de comprar os insumos frescos, escolher a dedo. Depois, no outro domingo também, eu paguei caro, porque depois eu fiquei praticamente todos os finais de semana fazendo picanha com caipirinha e cozinhando pra ele. Tudo tem seu preço. Vamos falar um pouquinho, antes que a gente estamos praticamente encerrando o programa de hoje, queria falar um pouquinho sobre a sua obra, Entre Sabores, a evolução da gastronomia franco-italiana em terras catarinenses, uma capa muito bonita que dá uma grande água na boca. Esse livro foi lançado em 2013, mas ele é atemporal, né? Porque a gente está falando de gastronomia, estamos falando de boas receitas. Como é que nasceu esse projeto, o Elton? Esse projeto, assim, esse projeto nasceu justamente com a necessidade e assim, o sonho de quase que não encerrar um ciclo, porque eu estou atuando no mercado de trabalho, né, ativamente, mas de completar, porque eu passei por hotéis, passei por restaurantes, convivi com grandes chefes, tive ótimas pessoas me auxiliando, convivi com grandes empresários. E é aquela história, né? Como é que é? Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E filho aí, você já tem? O livro está aqui, eu não sei se já plantou árvore. Já plantei árvore. E aí, através da Tractebel, que deu todo o apoio, eles tinham já um projeto de lançar um livro, eles têm uma influência francesa muito forte. Tinham, né? Que acho que agora já não é mais Tractebel. Agora é Engie.
e me convidaram para trabalhar, se eu tinha ideia de fazer um livro e tal, que eles apoiariam essa ideia. Eu falei, poxa, então foi assim, a oração da minha avó, porque era o que eu sonhava com alguém querendo que eu fizesse. Literalmente uniu a fome com a vontade de comer. Exatamente. Elton, antes de a gente encerrar o programa, é óbvio que eu quero falar um pouquinho sobre o seu novo empreendimento, numa época muito difícil, ano de 2020, 2021, a gente está passando por um momento muito difícil, principalmente setores de bares, restaurantes, eventos, tem muita gente fechando, muita gente desesperada, e você abriu um restaurante novo nesse período, que fica situado em Cacupé, aqui em Florianópolis, com uma vista maravilhosa, chamado Porto dos Guarás. Como é que nasceu esse projeto num momento ímpar do mundo e você busca a sua força de empreendedorismo para colocar um restaurante em pé? Então, nasceu, não posso te mentir, foi por necessidade, não. Porque eu tinha uma empresa de eventos já na cidade, você sabe quantos eventos eu já fiz aí para amigos em comuns, né? E a área de eventos ela foi excluída do mapa, né? Não é igual o restaurante que fecharam alguns. A área de eventos, com essa situação toda, ela foi excluída. E conversando com um grande amigo meu, empresário, Alex Baroni, ele falou para mim, poxa, eu tenho um ponto que talvez seja interessante para montar um restaurante. Você não quer vir? Passa aqui em casa, a gente dá um pulo lá. Fui na casa dele, e quando eu cheguei no ponto, eu olhei aquela vista, eu olhei o que a gente podia fazer ali, a casa tem história, né? É uma atmosfera muito legal. A praia de Cacupé é muito charmosa, né, cara? Muito. Tem uma vista maravilhosa. A cada pôr do sol ali, o sol ele se deita na frente do restaurante. Sim, é um espetáculo. E a base da gastronomia é? É peixe e frutos do mar, né? Porque pela localização não poderia ser outra coisa. A gente tem a opção de carne. E a gente não reformou, nós restauramos uma casa com mais de 70 anos. Inclusive nesse processo de restauração foi encontrado tijolos maciços com óleo de baleia. Barro com óleo de baleia, uma casa que não tem coluna, não tem viga. O pêndulo dela é feito com telhado, uma coisa bem... aquelas coisas de caravela portuguesa que ninguém consegue construir de novo. Bem açoriana. Então, juntou assim, a necessidade, obviamente, a necessidade de fazer alguma coisa pela gastronomia da cidade, porque muitos bons restaurantes estavam fechando, gerar emprego, porque grandes companheiros de trabalho estavam aí à mercê aí de auxílio disso, auxílio daquilo, e profissionais com muita competência. E essa história de não conseguir ficar parado, né? Aí o Porto dos Guarás é uma homenagem ao senhor Zé do Cacupé, que ele morava nesse imóvel aí, é um personagem folclórico da ilha, e ele gostava de pescar muito na Ilha dos Guarás, que era ali em frente, era o cantinho especial da pesca dele. Então a gente colocou esse nome Porto dos Guarás em homenagem a ele, e o restaurante está onde era a vendinha dele. Ele morava e tinha a venda do seu Zé, que era... Típico de um bom manezinho esperto, comerciante. Elton, sucesso, muitos anos de vida, de trabalho, dedicação, e parabéns por toda a sua obra aqui na gastronomia, não só de Florianópolis, mas pelo estado de Santa Catarina inteiro. Muito obrigado, Léo. Prazer enorme estar contigo mais uma vez. E convido você e seus telespectadores aí a conhecer nosso projeto ali, que está bem legal. Eu faço o convite, eu já conheço e é maravilhoso, tem uma vista maravilhosa e a comida com sabor ímpar do chefe Elton Costa, Porto dos Guarás. Procure aí nas redes sociais que eu tenho certeza que você vai gostar muito, na praia de Cacupé, em Florianópolis. Sucesso, forte abraço. Obrigado, Léo. Abração. Para você que perdeu ou quer rever a nossa entrevista de hoje com o Elton Costa, aponte o seu telefone celular, a câmera aí para o QR Code que está na sua tela. Você vai entrar, fazer uma imersão nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como também no YouTube. Como diz a Dani Abreu, YouTube, nosso YouTube. Vem aí o Jornal da Band, forte abraço. Aproveite bem seu fim de semana. Tchau. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver.